Queridos, eu estou com uma expectativa muito grande no que Deus vai fazer nessa noite. Se tiver o telão da série, por gentileza, se puder colocar, por favor. Chegamos por fim, então, ao último dia da série A Essência. Quantos aqui foram abençoados por meio dessa série? Essa série é uma série, para aqueles que talvez não estiveram desde o começo, é uma série que Deus colocou no meu coração e que tem como objetivo nos levar novamente ao lugar ao qual nós nunca deveríamos ter saído, que é dos braços do nosso Pai, que é o nosso coração entregue e rendido a Ele, amém? E antes de nós começarmos essa mensagem de fato, eu quero recapitular com vocês rapidamente o que nós conversamos e o que Deus derramou sobre as nossas vidas nas últimas 2 semanas ao longo dessa série. No primeiro dia, o Senhor nos resgatou. Nós fomos resgatados pela essência de Cristo. No primeiro dia, o Senhor nos lembrou que nele nós somos livres. Então, o Senhor arrancou pessoas de cativeiros espirituais e restituiu identidades de filhos. Já na segunda noite, o pastor Vinícius nos abençoou com uma palavra muito pontual acerca de obediência, nos lembrando que a obediência é um dos maiores preceitos que Deus espera da sua igreja, porque Deus anseia que nós venhamos a obedecê-lo. Só que mais do que isso, a obediência, ela gera em nós uma dependência a Deus. E, consequentemente, essa dependência vai gerar em nós um maior nível de intimidade. Ou seja, a dependência nos leva à essência. Repita comigo, a dependência nos leva à essência. Portanto, ao longo dessas semanas, nós fomos resgatados pela essência. E também fomos chamados para dependermos completamente dela. Mas talvez aqueles que não estão aqui desde o começo devem estar se perguntando: o que é a essência, pastora? É Jesus Cristo, reinando como o Senhor das nossas vidas, tendo total domínio e total controle sobre a nossa história. Essa é a essência que nós tanto falamos. Por isso eu quero que você repita comigo: fomos resgatados por Cristo e chamados para dependermos totalmente dele. Então, para nós darmos sequência ao que Deus vem fazendo nessas últimas semanas, a mensagem dessa noite é: aqueles que carregam a essência. Quantos aqui carregam a essência de Cristo? Queridos, nessa noite nós vamos aprender juntos, à luz da palavra de Deus, que é viva e é eficaz, quais são as características dos que possuem a essência de Cristo. E quais não devem ser as ações daqueles que a têm. E também sairemos daqui entendendo o que o Senhor de fato requer de mim e de você, que carregamos a presença dEle. Portanto, quando nós falamos de essência, é impossível não lembrarmos de um homem que foi intitulado como um homem segundo o coração de Deus, Davi. É impossível falarmos de essência, de intimidade, de devoção a Deus e não lembrarmos desse homem que gastou os seus dias para ter um coração segundo o do Senhor. Então, Davi, ele foi um homem escolhido por Deus, levantado por Deus, ungido por Deus, para reinar sobre o povo de Israel. E em tudo o que Davi fazia, se algum dia você puder, tire um tempo e leia a história de Davi na Bíblia, por completo, desde o momento em que ele é ungido, até o momento em que de fato ele assume o trono, e até o momento em que ele morre, você vai ver um homem o tempo todo se esforçando para que a presença de Deus estivesse junto com ele. E até mesmo nos erros, nós conseguimos perceber que Davi não olha para si mesmo. Ele olha para a misericórdia do seu Senhor e se arrepende. Então Davi, ele se importava em construir um lugar para a presença de Deus. Davi, ele buscava ter o seu coração contrito, o seu coração quebrantado, o seu coração sondado pelo Senhor.
E é por isso que nós vamos falar sobre ele nessa noite. Portanto, nós podemos ver que o reinado de Davi, ele foi marcado por uma intervenção poderosa da parte de Deus. Mas mais do que isso, é nítido perceber que havia uma devoção sincera, profunda e íntima de Deus, de Davi para Deus. Davi, querido, se você não sabe, ele foi um dos principais autores do livro de Salmos. Salmos é um livro onde nele contém orações, súplicas, pedidos, rendições de graças a Deus. É em Salmos que você vê reverências ao Senhor. E Davi foi o seu principal autor. E é justamente em Salmos que nós vemos em diversas passagens Davi pedindo: Senhor, não tira, não afasta o seu espírito de mim. Senhor, cria um coração em mim que lhe obedeça. Davi clamava o tempo todo para ter o Espírito junto de ti. Davi reconhecia que o seu socorro vinha de Deus e que a sua fortaleza era o Senhor. E isso vem de encontro com tudo que nós viemos falando nessas últimas semanas. Isso vem de encontro com o que o Senhor mais tem inclinado o meu coração a orar nos últimos dias, que é compreender de fato quais eram as características, os principais pontos, as ações desses homens e mulheres que esse livro relata, que tinham ao longo da sua vida por carregarem a essência do Pai. Então, Davi é o nosso principal exemplo acerca de intimidade, de devoção, de essência. Só que quando Deus me lembrou de Davi, eu automaticamente me lembrei de Saul. Saul é o homem que antecedeu o reinado de Davi. Saul foi o primeiro rei de Israel. E nós temos muito a aprender com esse homem. Esse que muitas vezes é rejeitado e nós não falamos muito sobre ele. Nós temos muito o que aprender com Saul. Mas aprender o que não fazer. Aprender como não agir. Mas são lições poderosas e é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Hoje, nós veremos quais são os principais contrastes entre Davi e entre Saul. São dois homens que receberam a mesma oportunidade da parte de Deus, que era reinar sobre o povo. Só que o desfecho de um é muito diferente do desfecho do outro. Porque as escolhas desses homens são completamente distintas ao meio do caminho. O que nos mostra que nós recebemos oportunidades da parte de Deus. O Senhor nos concede responsabilidades. Agora, o que irá nos manter nesse lugar ou não, são as escolhas e as formas com que nós iremos nos mover ao longo desse processo. Por isso que eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 1. Olha o que diz aqui. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel. O povo dele, por isso escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. O que nós vemos aqui é que, primeiramente, na primeira parte do texto, você vê que foi Deus que ungiu Saul. Não foi o povo, não foi os homens. Deus ungiu Saul. Deus mandou o profeta ungir ele. E o que acontece é que nesse contexto, Saul já estava reinando sobre o povo. E Davi e Samuel chega até ele por meio de um direcionamento da parte de Deus e diz claramente o que Saul deveria fazer.
Não foi assim, mais ou menos a instrução. A instrução foi muito clara. Vá até os amalequitas e destrua-os por completo e não poupe nada. Agora vamos ler o que aconteceu de fato, ainda no capítulo 15, só que agora no versículo 7. Olha o que a palavra fala. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Ávila até Sur, a leste do Egito. Até aqui, tudo certo. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Isso é Saul falando para Samuel. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esses que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados. Mas o que o texto disse era Saul e o exército. Mas na hora de se justificar, ele fala: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. O que eu quero analisar com vocês no texto que nós acabamos de ler é alguns pontos acerca de como foi a forma que Saul ele agiu mediante a essa situação e quais foram as sérias consequências que as suas escolhas lhe trouxeram. O que nós vemos aqui é que Saul, ele não obedeceu completamente a Deus. Saul foi até os amalequitas. Saul destruiu o povo. Mas Saul poupou o rei, os bois e as ovelhas. E o que Deus havia lhe dito é: não poupe nada. O que nós vemos aqui é uma obediência parcial. E queridos, eu tenho algo para dizer nessa noite para você. É que a obediência parcial, ela nada mais é do que uma desobediência disfarçada. Porque se você não obedece completamente a Deus, você não está obedecendo. Você só está se atrasando. Então a obediência parcial, ela tem um poder muito grande. Porque ela nos engana, nos fazendo crer que estamos obedecendo. Tanto que quando Saul se dirige até Samuel, ele fala: eu obedeci às instruções do Senhor. Mas não havia sido completo. Saul cometeu um erro, porque ele quis poupar o que Deus havia determinado que deveria ser destruído. Sabe o que o texto fala, e nós acabamos de ler aqui? É que Samuel, quando chega diante de Saul e ele diz que tinha cumprido, Samuel apenas olha para ele e fala: então que balido de ovelha é esse que eu estou ouvindo? Que mugido de boi é esse que eu estou ouvindo? Porque se você tivesse de fato obedecido, esses animais não deveriam estar aqui. O que eu quero dizer para vocês nessa noite, querido, é que tudo aquilo que você não destrói conforme o Senhor lhe mandou, tudo aquilo que você não abandona conforme o Senhor lhe mandou, isso vai produzir um barulho na sua vida. E esse barulho, ele vai evidenciar claramente para as pessoas que estão perto de você a sua desobediência a Deus. E isso é muito sério. Porque você pode até mesmo com as suas palavras dizer: não, eu obedeci a Deus. Mas o barulho da sua vida, a confusão da sua história, vai evidenciar que você não obedeceu ao Senhor. A primeira coisa que eu quero te perguntar nessa noite é: o que você tem poupado na sua vida, que Deus já mandou destruir?
Porque nem tudo o que Deus nos pede é ruim para nós. Muitas vezes o que Deus vai pedir para você vai te custar, porque é bom para você. Porque é bom para o seu ego. Porque é bom para o seu coração. Porque é bom para a sua vaidade. Só que isso que você tem poupado tem te feito desobedecer ao Senhor. Por isso que nessa noite Deus está pedindo para mim e para você que nós venhamos destruir tudo aquilo que nos faz desobedecê-lo. Porque isso nos leva à morte. Então a primeira coisa que nós aprendemos com Saul é que a desobediência, ela não é uma característica daqueles que possuem a essência de Deus. Porque a desobediência, ela nos afasta. E ela nos tira dos lugares aos quais Deus já havia nos posicionado. Porque é por essa desobediência que Deus rejeita o reinado de Saul. É por essa desobediência que ele fala: eu rejeito Saul. E é por isso que uma característica que Deus espera daqueles que carregam a sua essência é uma obediência total e completa a Ele. Só que ainda há mais uma lição que nós aprendemos, que podemos aprender com Saul, e que eu considero essa lição ainda mais perigosa do que a primeira. Existe algo que é ainda mais perigoso do que desobedecer a Deus, que é quando nós passamos a nos preocupar mais com a nossa reputação diante dos homens do que como está a nossa reputação diante de Deus. Eu quero ler com vocês o versículo em 1 Samuel, ainda no capítulo 15, no versículo 30. Antes de eu ler, o que está acontecendo aqui é que Samuel havia dito para Saul que ele havia sido rejeitado pelo Senhor. Porque Saul rejeita a palavra, Deus rejeita Saul. Então aqui nesse versículo está dizendo: Saul repetiu, pequei. Aí você pensa, então ele se arrepende. Porque ele reconhece o seu pecado. Só que olha o que a frase continua a dizer: pequei, agora honra-me. Como assim? Se eu pequei e me arrependi, não tem honra. Se eu pequei e me arrependi, eu preciso ser humilhado, não honrado. Isso mostra onde estava o coração de Saul. Pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. O que está acontecendo aqui é que após Saul ser rejeitado por Deus, ele não se preocupa em ser rejeitado pelo Senhor. Ele não se arrepende. Ele não para naquele momento e clama: Senhor, eu me arrependo, tenha misericórdia de mim. Não. Saul se preocupa em pedir para que Samuel, que era o profeta, o acompanhasse, para que ele não fosse envergonhado diante das autoridades do seu povo. Queridos, você já se imaginou sendo rejeitado por Deus? Nós somos rejeitados por tantas pessoas. E quando falamos, o Senhor me rejeitou, até parece uma heresia. Só que a palavra fala que Deus rejeita o reinado de Saul. Então imagina o desespero. Se você se desespera mediante a uma rejeição de um homem, imagina um profeta de Deus chegar para você e dizer: Deus te rejeitou. E Saul apenas diz: pequei, mas me honra. E aí quando nos deparamos com essa passagem, pensamos: nossa, como Saul teve coragem de fazer isso com Deus. Mas muitas vezes, nós fazemos isso. Muitas vezes nós estamos assentados em mesas, onde tem maledicência e fofoca. E você não se posiciona para dizer que aquilo não condiz com aquilo que você acredita. Isso é você rejeitando Deus, por medo de ser rejeitado pelos homens.
Quantos lugares nós estamos adentrando? Em quantos relacionamentos nós estamos investindo? Para não sermos rejeitados pelos homens. Só que toda vez que você escolhe o louvor dos homens, a maioria delas você está rejeitando o Senhor. E isso é muito sério. Porque nós percebemos que Saul, ele se preocupava mais com a opinião do que as pessoas iam dizer sobre ele. Olha lá o rei, que não é mais rei. Saul preferiu sustentar uma aparência do que ser fiel e obediente a Deus. Mas sabe o que é o mais sério de tudo? É que Saul queria o louvor dos homens a tal ponto que, se lhe custasse a sua reputação diante de Deus, o seu perdão diante de Deus, ele não estava nem aí. Porque o que ele queria era o louvor dos homens. E por isso que muitas vezes nós estamos desgastados e cansados e frustrados, porque nós estamos buscando louvor de homens. E estamos nos distanciando do verdadeiro Senhor das nossas vidas. Sabe o que é o mais incrível de tudo? É que alguns versículos anteriores, quando você vê Saul sendo ungido a Deus, você vê que a palavra, ela faz uma observação muito clara acerca de Saul. Ela fala que Saul era um homem de boa aparência, tão alto, que até os mais altos do reino batiam em seus ombros. Então, automaticamente, esse homem, diante dos outros homens, foi louvado quando foi definido que seria o rei. Porque a aparência dele diante das pessoas aparentava então que ele poderia ser um bom líder. Porque as pessoas sempre se preocupam com o que você parece ser. Só que no coração de Saul não havia rendição. No coração de Saul não havia essência. No coração de Saul não havia vontade de obedecer ao rei. O que eu quero te dizer nessa noite, querido, é que muitas vezes o que a terra aplaude, o céu rejeita. É que muitas vezes o que a terra está aplaudindo, está dizendo parabéns, esse é o nosso rei. O verdadeiro rei está dizendo do seu trono, eu rejeito e condeno. Então, o que eu quero te perguntar nessa noite é, por quem você quer ser reconhecido? Aonde você quer ser reconhecido? Por que você quer ser reconhecido? Para quê? A palavra fala em Mateus 6,6 o seguinte: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vê em secreto o recompensará. O Senhor sempre nos convida para nos escondermos. Não porque o Senhor deseja que nós como cristãos não tomemos posições, não por isso, mas porque é no esconderijo que o nosso caráter é forjado. Porque é no esconderijo que nós somos preparados. E quando o Pai nos vê no secreto, Ele se encarrega de nos colocarmos diante das pessoas. O problema é que nós queremos nos colocar diante das pessoas antes de Deus nos colocar nesse lugar. E por isso que tantas coisas estão tão invertidas. E nesse momento eu quero contar para vocês uma história que há alguns anos eu li acerca de uma igreja muito conhecida nos Estados Unidos. Nessa igreja existia um homem que era ministro de louvor. E Deus havia dado a ele um dom. O dom de compor canções. E esse homem, ele passava horas e horas e horas do seu dia compondo canções em secreto com Deus. Chorando, se rendendo, orando, se consagrando.
E muitos anos se passaram e esse homem continuava fazendo exatamente a mesma coisa. Até que certa feita o Senhor entrega para esse homem um álbum. Cerca de 12 canções compostas por ele mesmo no secreto. E após isso acontecer, à noite ele dorme e sonha que Deus havia presenteado ele com uma grande gravação do álbum que o Senhor tinha dado a ele. E essa gravação acontecia na sua igreja, uma igreja muito grande dos Estados Unidos. E então, esse homem no dia seguinte se dirige até o gabinete do seu pastor e conta o sonho que ele havia tido. E o pastor em prantos fala: eu tive o mesmo sonho. E aí eles começam todo o processo de organizar a gravação. Eles arrumam o templo, eles definem a data, eles anunciaram quando iria acontecer. O rapaz se preparou a banda, preparou os ensaios. E chegou o dia. Os voluntários chegaram mais cedo, ligaram os ar-condicionados, organizaram os assentos, prepararam as luzes. Os músicos passaram a banda, passaram a música. Estava tudo pronto. E estava se chegando o momento em que eles iriam iniciar a gravação. Um ponto importante para você entender é: essa igreja era muito renomada. Pessoas de muitos lugares iriam até lá para ouvir as ministrações, para serem abençoados do que aquela casa tinha da parte de Deus. Então, o que dirá uma gravação de um DVD? E aí esse rapaz com a sua banda se retira para uma sala ao lado até que chegue o momento e dá a hora da gravação. E passa 10 minutos, e passa 15, e não chega ninguém. Não entrou uma sequer pessoa no auditório. E aí o pastor se sensibiliza, chega até na sala e fala para o menino: ninguém veio. Eu não sei o que aconteceu. Nós anunciamos, nós convidamos, nem mesmo os pastores vieram. E o menino em prantos olha para o pastor e fala: então eu entendi o que o Senhor fez comigo em todos esses anos. Nós iremos fazer exatamente o que nós iríamos fazer se esse auditório estivesse lotado com milhares de pessoas. Porque o nosso único espectador está aqui. A nossa audiência é a audiência de um só. Então eles sobem, o pastor faz a abertura e eles gravam o DVD. Passam-se 55 minutos e milhares de pessoas chegam no auditório. Porque esse homem entendeu que a principal audiência da vida dele era de uma pessoa só: o Espírito Santo de Deus. Queridos, nós precisamos entender que antes de ansiarmos sermos conhecidos no altar dos homens, precisamos ser conhecidos no altar do sacrifício. Precisamos ser conhecidos no altar da entrega. O que eu quero te pedir: qual foi a última vez que você entregou mais do seu tempo a Deus? Qual foi a última vez que você se rendeu por completo ao Senhor? Qual foi a última vez que você se importou em apenas estar ali com o seu Pai? E não com quantos views você tem, e não com quantas pessoas te chamaram, e não com quanto você tem sido reconhecido. Esse é o chamado de Deus para nós nessa noite. Sermos conhecidos no altar dele em primeiro lugar. Queridos, enquanto Saul ele se preocupou em ajuntar posses, em levantar monumentos para sua própria honra, e em ser recompensado pelos homens, Davi teve a sua vida preocupado em atrair a presença de Deus. Davi teve a sua vida preocupado em construir uma casa para a presença do Senhor, um palácio.
Davi tinha a essência de Deus correndo nas suas veias, a tal ponto que suas decisões sempre eram baseadas no que o Senhor dizia para ele. E é isso que nós vamos ver nesse momento. Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 1. Olha o que diz aqui. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo, ungiu na presença de Deus, de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Essa história é uma história extremamente conhecida. Talvez seja um dos versículos que mais se leem. E muitos de vocês sabem que Davi foi desprezado pelo próprio pai, porque ele não foi cotado para estar naquele lugar. Naquele momento tão importante, onde o profeta de Deus iria ungir um de seus filhos, Jessé nem sequer cotou, imaginou ou pensou que Davi poderia ser uma das possibilidades. Mas o que eu quero me atentar com você nessa noite é que exatamente como aconteceu com Davi, ainda acontece no nosso meio. Porque o Senhor diz a Samuel: o Senhor não vê como aparência, mas ele estava olhando o mais forte e o mais alto. E o que acontece no nosso meio é que esse meio ele nos ensina tudo contrário ao que a verdadeira essência de Deus requer de nós. O meio ao qual nós estamos inseridos nos diz que quanto mais contatos tivermos, que quanto mais conhecidos formos, que quanto mais audiência alcançarmos, que quanto mais nos moldarmos para nos encaixar em seus padrões e quanto mais adquirirmos as suas métricas de sucesso, quanto mais obtivermos uma performance, mais acesso nós teremos à promessa de Deus. Quanto mais chaves você pegar, mais acesso você terá. Esse é o meio que nós vivemos. Esse é o meio que Davi vivenciou. Queridos, não é sobre contatos. Não é sobre acessos. Não é sobre chaves. Não é sobre audiência. Não é sobre sucesso. Não é sobre reconhecimento de homens. O que Deus nos ensina é que aquele que não foi cotado, é que aquele que não tinha acesso, é que aquele que não tinha um lugar na mesa, esse foi ungido por Deus. Esse teve acesso às promessas do Senhor. O que eu quero te dizer é que para que você se assente na mesa de Deus, você não precisa de contatos. Você não precisa do que o mundo te ensina. Sabe do que é que nós precisamos para nos assentarmos na mesa do Pai que hoje está à minha e à sua disposição?
uma essência verdadeira, um arrependimento genuíno e uma rendição eterna. É isso que nós precisamos para nos assentarmos na mesa do Pai. E tem algumas características que nós podemos aprender com Davi, e rapidamente eu quero conversar com você sobre isso. Após ser ungido rei, queridos, a distância de tempo entre esse texto que nós acabamos de ler e o momento em que Davi realmente se assenta no trono como rei, foram 18 anos. Demorou 18 anos para que a promessa e a unção que havia sido deliberada sobre a vida dele, de fato, acontecesse. Só que sabe o que é o mais engraçado e o mais surpreendente de toda essa história? É que em nenhum momento você vê Davi contrariado ou duvidoso de que isso iria acontecer. Davi esperou pacientemente 18 anos. O que nos ensina é que Davi foi refinado e provado pelo fogo de Deus, pela espera e pela confiança, nos mostrando que a característica daqueles que carregam a essência de Deus é ter paciência com o processo que Deus irá lhe colocar, confiando que Ele irá fazer. Davi, queridos, por muitos anos, teve a sua vida constituída na audiência de um só, o Senhor dos Exércitos. Davi foi ungido rei, na manhã seguinte retorna para o pasto, para cuidar das poucas ovelhas que lhe haviam sido confiadas. E é nesse lugar que Davi mata um urso, é nesse lugar que Davi mata um leão. É nesse lugar, sem exposição, que Davi vive as principais fases de confiança e de dependência em Deus. E são esses momentos que trazem para ele um fundamento que, quando ele chega diante do gigante para derrubá-lo, ele usa como argumento para convencer Saul que ele deveria derrubar o gigante, que no secreto, que quando ninguém via, ele matou um urso e um leão para defender as ovelhas do seu pai. O que nós aprendemos com Davi nesse momento é que o pasto, o anonimato e o esconderijo produzem uma essência verdadeira em nós, nos mostrando que o esconderijo, que o anonimato também fazem parte de uma das fases da vida daqueles que carregam a essência de Deus. Um terceiro ponto é que Davi serviu Saul. E Davi não serviu Saul antes de ser ungido rei. Davi serviu Saul depois de ter sido ungido. Pouco tempo depois de ser derramado óleo sobre a cabeça de Davi, de que ele seria o rei de Israel, ele é convidado para ir até o palácio tocar harpa, para expulsar os espíritos ruins que estavam em Saul. Então Davi não entra no palácio com uma coroa, uma capa e uma espada. Davi entra no palácio como servo. E isso nos mostra que o serviço e o zelo nas atividades triviais, que podem não ter brilho diante dos olhos dos homens, nos preparam para os lugares que Deus irá nos conceder. Por isso, não queira o trono antes do serviço e antes do zelo, porque você não vai saber valorizar o trono se antes você não servir. Então aprendemos que uma característica de alguém que carrega a essência é serviço e zelo. E sabe o que é engraçado? Olha o que diz no capítulo 18 de 1 Samuel, no capítulo 5. Tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade, que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou todo o povo, bem como os conselheiros de Saul. O que mostra que, independentemente do que Davi recebia em suas mãos, ele fazia com habilidade, ele fazia com excelência, ele fazia com zelo.
E um último ponto é que Davi, queridos, ele perseverou em meio às perseguições. Porque a Bíblia fala que em certo momento Saul começa a perseguir Davi porque ele começa a ter inveja dele, querendo matá-lo. E Davi teve diversas oportunidades de matar Saul, mas ele não o faz, porque ele reconhecia que não era ele que iria se colocar no trono, mas era Deus no momento certo, nos mostrando que não tem atalho para aqueles que confiam em Deus, nos mostrando que não tem um caminho mais curto, um caminho mais rápido. Existe só um único caminho, que é Jesus Cristo. Existe apenas uma única forma, que é tomar a sua cruz, negar a si mesmo e então segui-lo. Essa é a única forma de alcançarmos o que Deus tem para nós. Então, o que eu quero dizer para vocês, queridos, nessa noite, é que o Senhor te trouxe aqui para te dizer que se você carrega a essência dele, essas características precisam ser evidentes na sua vida. Aqueles que carregam a essência de Deus precisam ser todos os dias chamados para morrer para si mesmo. Aqueles que carregam a essência de Deus são aqueles que desenvolvem paciência e confiança em meio aos processos de Deus. Aqueles que carregam a essência de Deus são chamados para possuírem em seus corações um arrependimento verdadeiro, genuíno e profundo. Aqueles que carregam a presença de Deus decidem perseverar em meio às perseguições. Aqueles que carregam a essência de Deus aceitam ser refinados, provados pelo fogo do Senhor, pelo tempo de Deus. E aqueles que carregam a essência são aqueles que aceitam e amam a audiência de um só. E por isso são colocados em lugares importantes, porque o seu coração não está nos lugares, mas sim em Deus. Essas são as características que o Senhor espera que eu e você tenhamos nessa noite, para que então de fato nós possamos ser resgatadores da essência. Quantos aqui querem ser resgatadores da essência de Cristo? Agora você deve estar pensando, meu Deus, pastora, mas como que eu vou conseguir todas essas características? Davi era um homem exatamente como você, pecador e falho. Paulo era um homem exatamente como você, de carne e osso. Pedro era um homem que era exatamente como eu e você, de carne e osso. Não havia um poder especial neles que não estivesse hoje dentro de nós, que é o Espírito de Deus. Então, o que nos faz alcançar este lugar, essas características, não é a nossa força, mas é o Espírito de Deus. E por isso que essa série fala sobre essência. Porque nós só conseguimos alcançar essa plenitude de vida com Deus quando temos um coração rendido ao Espírito do Senhor. E Ele nos ensinará todas as coisas. E Ele nos constrangerá. E Ele nos converterá. Se coloque de pé no seu lugar. O que eu quero te dizer é que Deus te chamou aqui nessa noite para você ter uma vida de obediência completa, de devoção completa, de santidade completa e de entrega completa. Mas há uma decisão que você precisa tomar. E essa decisão não pode ser tomada por mim e nem por outra pessoa. A banda pode subir. Ela precisa ser tomada por você. E a sua vida vai ser completamente transformada quando você de fato começar a cumprir o que o Senhor espera de você. O mesmo tempo que você gasta buscando o reconhecimento dos homens é o tempo que você poderia investir buscando o reconhecimento do seu Pai. O mesmo tempo que você gasta não perdoando as pessoas é o mesmo tempo que você poderia gastar aos pés de Jesus para que Ele te dê o entendimento e a coragem de perdoá-los. Agora, como você quer gastar o seu tempo? Como você quer gastar os seus dias? Você quer ser reconhecido por quem? Você quer um microfone para quê?
Você quer um ministério por quê? O ministério é dado pela parte de Deus para que possamos edificar a sua igreja. E eu sei que tem muitos ministérios da parte de Deus aqui nessa noite. Eu sei que há propósitos lindos, extraordinários e grandiosos da parte de Deus nessa noite aqui. E você está a um passo de alcançá-los, mas você precisa escolher obedecer e sacrificar ao Senhor o que for necessário. E há um convite do Senhor para que possamos entregar a Ele tudo o que somos, tudo o que temos. Para que possamos de fato destruir tudo o que nos faz desobedecê-lo. Então feche os seus olhos no seu lugar e comece a falar com o seu Pai. Porque o Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele deseja ardentemente que os seus filhos voltem a Ele. Que os seus filhos convertam os seus corações por completo a Ele. O Senhor anseia que a sua vida seja um sacrifício vivo diante dos olhos dEle. O Senhor anseia que a sua família seja um exemplo de fé. O Senhor anseia que através de suas mãos, cativos sejam libertos, doentes sejam curados, cegos voltem a ver e paralíticos voltem a andar. O Senhor deseja derramar dons sobre a sua igreja, o Senhor deseja fazer novamente. O Senhor anseia novamente derramar o seu Espírito de forma sobrenatural sobre a sua igreja, sobre a sua nação. E Ele está buscando homens e mulheres que estão dispostos a entregar tudo o que são no seu altar, para que então possam ser participantes da sua glória. Senhor, fala conosco, Pai, converte os nossos corações a Ti.